Juíza, advogadas e professoras são citadas para a segunda vaga do STF. Com a primeira indicação de Lula para o STF praticamente definida para o seu advogado, Cristiano Zanin, nomes começam a ser mencionados para a vaga que será aberta pela aposentadoria da atual presidente da Corte, Rosa Weber, prevista para outubro. Há uma expectativa de que o presidente indique uma mulher, embora ele tenha se recusado a se comprometer com isso em café da manhã com jornalistas na quinta-feira, no dia 6. Entre as mulheres que vêm sendo mencionadas estão a ministra do STF, Regina Helena Costa, a juíza federal Simone Scherber, as advogadas Dora Cavalcante, Flávia Haral, Carol Proner e Vera Araújo, e a professora Lucinéia Rosa dos Santos. As duas últimas são negras, o que pode atender a um movimento no meio jurídico para uma nomeação que contemple a questão racial. Bom, primeira indicação parece que vai ser o ex-advogado do presidente. Né? Resta saber se na sabatina do Senado, se o Senado vai aprovar isso. Né? Como é que fica, se vai passar para uma sabatina realmente no Senado e se vai ter uma competência jurídica. Né? Ele vai mostrar notório saber para essa questão, nessa avaliação. Fica uma coisa muito constrangedora o advogado do presidente ser nomeado ministro da Justiça. Tem toda uma situação. Há necessidade dessa composição de mulheres realmente na corte. Nós precisamos observar isso. Né? E pessoas competentes. Nós temos aí realmente essa questão racial que tem que ser respeitada. Tem que ser respeitada. Porque não existe... Porque a determinação da lei quanto a concursos públicos determina que se tenha. Ali, pessoas competentes, de notório saber, já foram citadas e realmente é necessário que se tenha, se observe isso dentro do STF. A nomeação do advogado, na minha opinião, é constrangedora. Márcio, não soa bem. Não soa bem para mim, eu sou totalmente contrário que essa indicação esteja na mão do presidente. Isso depende do presidente da indicação. De repente você pode ter a maior competência do mundo. É como você falou, de repente esse advogado dele é um cara de uma competência assim inigualável. Porém, é o que você falou, cara. Eu acho que a palavra menos pior para você falar, constrangedor. Isso tem que partir de uma outra forma, isso tem que acontecer de uma outra forma. Uma lista dos colegiados, uma lista, sabe, os nomes seriam apresentados por OAB, CNJ, enfim. Tem aquela do Moro que a lista tríplice para a Procuradoria-Geral da República. Daqui a pouco também a gente tem que criar uma norma para então, porque rever uma norma. A norma é essa, mas tem que rever porque, Márcio, é bem complicado esse tipo de situação. Claro que passa por toda uma sabatina e tal, só que... tem a maioria política também. Exato, exato, porque a sabatina que se passa e a aprovação do Senado é um ato extremamente político. Então, aí é difícil a gente trazer credibilidade de imparcialidade, de que realmente vão atuar nos assuntos jurídicos e não que vão trabalhar politicamente no STF. Porque é isso que a gente espera, que seja o Supremo do Judiciário, que trate das leis, da parte jurídica do país. E não da parte política, porque para tratar da parte política a gente já tem o Executivo, já tem a Câmara de Deputados, já tem o Senado Federal. Então assim, a gente fica até sem ter muito o que falar, porque é delicado demais essa situação. Vamos e assim, de forma hipotética, vamos aqui dar outras vertentes. Digamos que você tem um número X de ministros. E quando você tem a indicação, lógico, a composição da corte, ela fica favorável a você ou não. Sim. Digamos no trâmite, naqueles que você pode chamar de haver. Vamos duplicar o número de ministros e mantendo sempre uma única indicação por parte da presidência durante uma indicação, mas vamos duplicar esse número de ministros e fazer com que mais ministros participem vindo de outros lados. Vamos aumentar o Supremo
O Supremo é assim, mas o Brasil já é outro, de 200 milhões de habitantes. É isso aí. Pô, de repente pensar, como você falou, de repente pensar numa formação diferenciada, não sei. Aumentar, o presidente vai continuar indicando. Alguma só que uma indicação dentre 30 ministros. Márcio, alguma coisa precisa ser feita para voltarmos à credibilidade que Perfeito. a gente precisa. Não é que a gente teve, que não tem, que a gente precisa que se tenha. Então, é uma situação delicada. Quanto à indicação aí de uma nova pessoa, concordo com você. A gente tem que ter, sim, mulheres assumindo essa posição, negros. A gente precisa da sensibilidade geral, porque é um colegiado supremo. Então, dali a gente espera que haja um entendimento de várias situações, a sensibilidade de várias pessoas e situações vivenciadas, experiências trazidas, para que essas decisões sejam o mais acertadas, o mais justas possíveis, que é isso que a gente busca do jurídico, a justiça. Então, que o acesso mas é delicado falar desse assunto pela forma com que se forma. Vamos aumentar o número de... Porque a gente entende que a justiça tem uma demanda muito grande, né? E tem processos que estão parados há muitos anos. Então, vamos aumentar o número desse colegiado, né? Vamos triplicar isso e, lógico, triplicar com as ações, com as indicações da OAB, da própria PGR, de outros lugares que possam vir, do MP, que possa estar indicando também, uma composição maior. E, claro, o presidente da República também vai poder ter as suas indicações. Só que você indicar um entre 10, 12 é uma coisa. Você indicar um dentre 30, aí fica diferente, né? Não tem tanto impacto, né? Não, um entre 10, 12 não, porque aí é que tá. Se a gente for pegar isso só agora. Sem considerar os indicados anteriormente. Quem foi indicado anteriormente e quem ainda poderá ser indicado no decorrer do mandato. Nós temos 2 de Bolsonaro lá agora, indicados por Bolsonaro. Acho que ainda tinha indicado pelo Fernando Henrique Cardoso. Sim. E os demais do Lula e Dilma. Exato. Só que só esse ano já serão 2. Serão 2. Então, um agora e outro em outubro. E o presidente indicando 2 de um universo de 15, de 10, é uma coisa. Ele indicando 2 num universo de 30, o impacto é diferente. Sim, né? Então, você consegue... Penso eu que você consegue manter a credibilidade da casa. Da casa, perfeito. Então, acho que o segredo aí pode estar em aumentar o número de ministros no Supremo e dar celeridade, né? Então, ou mudar essa forma de que como hoje é feita a indicação, eu acho que é muito... Uma coisa é você indicar um ministro que vai trabalhar numa pasta determinada do seu governo. Outra coisa é você indicar um ministro que vai ter um cargo vitalício, quase que vitalício, porque ele só sai compulsoriamente por aposentadoria aos 75 anos. Então, quer dizer, mas geralmente é uma pessoa, esse advogado, por exemplo, é alguém que vai ficar lá por cerca de 30 anos. Exato. Até aquela discussão, né? Idade mínima, 65 anos, né? E com 8 anos para estar no Supremo. Então, de repente, se trazer, precisa se moldar melhor a forma com que acontece. Melhor essa forma, porque afinal é a Corte Suprema do país. É isso aí. E pelo que observa, os poderes são harmônicos e independentes, mas o STF tem figurado aí como um poder decisivo. Né? Então, infelizmente, com um protagonismo que não deveria ter. Não deveria. E especialmente na parte política. E especialmente fazendo o trabalho político, o que se já não era para ser protagonista, principalmente por um protagonismo político. E é o que vem acontecendo ultimamente, e isso para o país é péssimo. Acho que está na hora da população decidir o que tem que ser feito. É isso aí.